Fala pessoal, Terra do Futebol Oficial, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Weifler e estou aqui para falar sobre a vitória do Grêmio por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que aconteceu agora há pouco, na noite de quarta-feira, na Arena Pantanal em Cuiabá. Mas antes de fazer a minha análise do jogo, pessoal, vão lá no Instagram e sigam nossos apoiadores, pessoal. Esse pessoal que nos apoia desde o início, que abraçou o nosso projeto. Então, pessoal, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço_rache e @atelier_chama. Sigam lá que vocês não vão se arrepender, pessoal, um trabalho de primeira. Agora, falando sobre a minha análise do jogo, eu achei um jogo fraco no geral. Eu achei um jogo muito preso, muito sem grandes chances, digamos assim. Da parte do Grêmio, eu achei uma atuação fraquíssima, muito abaixo mesmo. O Grêmio não conseguiu repetir a grande atuação que tinha tido contra o Fluminense. Eu achei o Grêmio um time muito previsível, um time com uma transição de bola muito lenta, muito lenta. O Grêmio não conseguia fazer a bola chegar da defesa para o ataque a ponto de pegar desprevenido o sistema defensivo do Cuiabá. Com isso, o Grêmio sempre encontrava um time fechadinho, um time muito bem postado e acabava tendo grandes dificuldades de penetrar na área, de finalização. O Grêmio não conseguiu fazer o seu jogo fluir. E em compensação, né, isso também se deve muito à atuação muito boa e muito segura do Cuiabá. O Cuiabá trouxe grandes dificuldades ao time do Grêmio e vai muito de encontro ao que eu falei na minha posição de jogo, né, pessoal? Se o Grêmio conseguisse repetir a atuação que tinha tido contra o Fluminense, ganharia, teria dificuldades, mas ganharia de forma, digamos, tranquila. Não foi bem isso que eu falei, mas o Grêmio conseguiria ganhar e encaminhar a vaga. Mas não foi o que aconteceu. O Grêmio não conseguiu repetir a grande atuação que tinha tido contra o Fluminense. O Grêmio hoje encontrou muitas e muitas dificuldades. Como eu falei, a criação, o Grêmio não teve criação, o Grêmio não teve finalização. A transição foi muito lenta, o Cuiabá estava sempre muito bem postado e ameaçou muito o Grêmio em contra-ataques, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo não foi em contra-ataques, foi em ataques mesmo, porque o Cuiabá dominou praticamente todo o segundo tempo. Ele levou perigos enormes à defesa do Grêmio. O Grêmio não conseguiu encontrar o Cuiabá no segundo tempo. O Cuiabá atacava principalmente e fundamentalmente pelas costas do Bruno Cortez, que fez uma atuação pavorosa. Achei o Cortez hoje disparado o pior em campo. Errou todos os cruzamentos e na defesa foi tão ruim quanto foi no ataque. Não conseguiu segurar o ímpeto do Cuiabá, que deitou e rolou por ali, fazia todas as suas jogadas, sempre nas costas do Cortez, e ofereceu muitos e muitos perigos ao Grêmio. Até acho que o gol do Cuiabá, apesar de ter sido um contra-ataque muito interessante e uma jogada muito bem criada, eu achei uma falha da zaga do Grêmio. O Jeromel não subiu junto com o atacante acabou subindo sozinho e finalizou com uma cabeçada fortíssima pro gol. Eu achei que poderia ter sido evitado esse gol, mas o Cuiabá mereceu. Eu, inclusive, acho que o Cuiabá mereceu um empate. O resultado mais justo para essa partida seria o empate, em uns 2-2, pois o Cuiabá dominou praticamente de ponta a ponta o segundo tempo. O Grêmio não ofereceu riscos quase ao Cuiabá. O Grêmio, na verdade, passou a oferecer um certo risco digamos assim, a partir dos 30 do segundo tempo, quando o Cuiabá começou a ir para cima com mais vontade, com mais veemência. O Cuiabá passou a atacar, passou a tentar pressionar mais o Grêmio e acabou dando muito espaço mesmo. O Grêmio acabou conseguindo nos contra-ataques chegar na defesa do Cuiabá e perdeu umas 2 chances, pelo menos, de liquidar a partida. O Tassiano perdeu 2 chances, uma no único cruzamento certo do Cortez no jogo, né? Quem diria? Cruzou uma bola também na cabeça do Diego Churin, que entrou no segundo tempo. Aí o Tassiano se antecipou e cabeceou para fora. Mas foi uma boa tentativa. O Grêmio teve chance de matar a partida nisso, mas antes disso teve grande chance de sofrer um empate que poderia ter sido bem trágico. Que dependendo do momento que sofresse o empate, quem sabe o jogo não poderia entornar até tomar uma virada, né? Porque a atuação no segundo tempo foi lamentável por parte da equipe gaúcha. Mas falando do Cuiabá, pessoal, eu achei o Cuiabá um time muito legal, sério mesmo. É um time bem interessante de ver jogar, apesar dos desfalques. Acho que eles tinham 6 ou 7 desfalques que não puderam jogar, pois já tinham participado da Copa do Brasil por outras equipes, né? Então o time foi muito desfalcado no jogo de hoje.
Inclusive sem o treinador, né? Eles perderam também o treinador, o Chamusca acabou indo para o para o Fortaleza e nem estava na casa mata no jogo de hoje. E mesmo assim o Cuiabá fez um jogo de primeira, assim, fez um jogo frente a frente, pau a pau com o Grêmio, não deixou nada a desejar contra o Grêmio. Não parecia ser um jogo de time de Série A contra time de Série B. O Cuiabá é um time muito bem treinado, é um time muito bem postado, é um time que sabe o que tem que fazer, é um time que os jogadores sabem as posições dos seus companheiros em campo, é um time que tem uma troca de passes interessante. E é um time que assustou bastante o Grêmio, pessoal. É um time que trouxe muitas dificuldades para o Grêmio. Eu até vou dizer que é um time que trouxe mais dificuldades do que eu esperava. Eu tinha imaginado que o Grêmio sofreria sim, principalmente se fizesse uma partida ruim como fez. E o Grêmio fez uma partida muito ruim. Eu achei que se o Grêmio fizesse essa partida ruim como fez, sofreria um certo perigo por parte da equipe do Cuiabá. Mas o Cuiabá ofereceu muito mais perigo do que eu imaginava. O Cuiabá merecia no mínimo um empate nessa partida. Teve umas boas criações. E inclusive alguns lances polêmicos, como tá rolando nas redes sociais, né? O primeiro lance polêmico é do primeiro gol do Grêmio, que foi um gol de pênalti, né? E que a reclamação por parte da equipe mato-grossense é que a bola teria saído no cruzamento do Bruno Cortes. Na minha opinião, não saiu. Tem imagens que aparentemente ela saiu, mas a imagem mais próxima da linha, aparentemente ela não saiu não. E foi muito pênalti, né? O zagueiro chegou totalmente atrasado e atabalhoado. E deu no meio, levantou o PP, então foi pênalti indiscutível. E uma outra reclamação por parte da equipe do Mato Grosso, né, pela equipe do Cuiabá, é referente a um suposto pênalti numa bola rebatida, que a bola, se não me engano, bate no peito do Lucas Silva e depois resvala no braço dele. É aquela coisa, né, pessoal? É um lance sem querer, é um lance interpretativo, mas na atual regra, eu até diria que sim, foi pênalti. O VAR não chamou, o juiz não marcou, e o jogo seguiu, mas pelo que tem sido marcado, pelo que tem sido comentado da regra, que bateu na mão, braço aberto é pênalti, deveria ter sido marcado e isso poderia ter complicado muito a vida do Grêmio. Eu acho que dos dois lances polêmicos da partida, esse foi o único que a equipe do Cuiabá teria razão na reclamação. É nesse lance de pênalti. Eu acho que poderia ter sido marcado sim o pênalti, mas o lance do Cortez lá, a bola não saiu. Acho que a bola ainda estava na linha e o pênalti foi pênalti, gol legal. Uma cobrança bem boa do Jean-Pierre, por sinal, né? Finalmente o Grêmio fazendo um gol de pênalti, né? Até uma loucura, né? O Grêmio fazendo um gol de pênalti, né? É uma raridade que... Como é uma raridade, né? É difícil de se ver, né, pessoal? Então, aproveitem. Mas enfim, pessoal, eu achei o Grêmio novamente muito abaixo, tem que melhorar muito. Eu senti falta daquele time mais movediço e mais lento e mais leve que jogou contra o Fluminense, por exemplo. Que tinha o Darlan no lugar do Lucas Silva, que teve também o Diego Turin no lugar do Diego Souza, e que aí nas laterais, né, teve o Diogo Barbosa no lugar do Cortez e o Orejuela no lugar do Vitor Ferraz. O Orejuela não podia jogar hoje, então não tem por que criticar isso, ele estava servindo a seleção colombiana, mas o Diogo Barbosa é muito mais jogador que o Bruno Cortez, isso é inegável, né? O Diogo Barbosa tem que ser titular da equipe do Grêmio, e isso não tem nenhuma discussão. O Bruno Cortez hoje é banco, e eu achei um absurdo o Renato ter deixado o Cortez acabar a partida. O Cortez merecia ter sido substituído, pois comprometeu bastante o jogo da equipe do Grêmio. Na minha visão, ele também sobrecarregou o Lucas Silva, principalmente, que várias vezes quando ele estava falhando, o Lucas Silva tinha que fazer a cobertura da lateral esquerda e deixava o meio desguarnecido, então ele tinha que se virar por dois, né, jogar como se fosse um jogador duplo. Enfim, acho que esse foi um dos erros do Renato na partida de hoje. Mas eu até entendo, às vezes, ele querer dar chance pro Cortez e tal, para não, digamos, perder o grupo, manter o grupo rodando, assim, mas não tem condições. O Bruno Cortez hoje é banco total. Diogo Barbosa merece muita titularidade. Com relação ao que eu tinha comentado do Grêmio ser mais leve, acho que o Darlan poderia ter entrado também. E o Diego Turin acho que poderia ter entrado um pouco antes para tentar trazer um pouco mais dessa leveza que teve contra o Fluminense. Que eu acho que foi isso que faltou hoje. Deixou o time mais lento. Mas esse é o time titular do Renato e isso vai talvez acabar sendo mudado nos próximos jogos. Falando também um pouco sobre o Jean-Pierre, eu achei ele um pouco apagado hoje. Ele não foi tão participativo assim da partida como foi contra o Fluminense, apesar de ter sido escolhido
o melhor em campo, né? Mas ele é diferenciado, né, pessoal? O Jean-Pierre é um jogador muito diferenciado. Ele, em alguns momentos, ele via que ele pegava a bola, ele fazia uma bola infiltrada, dava uma bola enfiada que rompia as linhas do Cuiabá, deixava o jogador na cara do gol, deixava livre de fazer cruzamento. Fez isso 2 vezes com o Cortez, que errou os 2 cruzamentos, mas enfim, né? É um jogador diferenciado, que ele pode estar sumido do jogo, que em 1 ou 2 momentos ele acha uma bola que define o jogo, decide a partida. É um jogadoraço que tem que ser titular do Grêmio, né, pessoal? Se o Jean-Pierre tiver 60% da capacidade física dele, bota pra jogar, que não tem ninguém que faça aquela função no Grêmio com a metade da capacidade que ele faz. Mas volto também a afirmar, né, pessoal? O Grêmio não está classificado, na verdade, né? Nem voltar a afirmar, o Grêmio não está classificado na minha visão. O jogo de hoje foi 2-1. O Grêmio venceu, encaminhou a classificação, mas o jogo não está definido, o confronto não está morto ainda. O Cuiabá é um time muito perigoso, o Grêmio não jogou nada. E se jogar a mesma bolinha na arena, a classificação pode sim se complicar. Pode se complicar mesmo. O Cuiabá é um time que vai vir para cima, é um time que tem capacidade de impor um certo perigo ao Grêmio. Se o Grêmio não abrir o olho, não jogar melhor do que jogou hoje, olha, vai complicar. Vai complicar mesmo. Pessoal, o Grêmio tem que jogar melhor, o Grêmio tem que ser mais sólido, principalmente defensivamente, que hoje vazou muito, né? Vazou demais, não tem nem o que dizer. Teve um lance lá dentro da área do Grêmio que o Cuiabá finalizou 4 vezes, né? Uma foi na trave, acho que 2 o Vanderlei pegou e depois o Grêmio tirou de qualquer jeito. Então o Cuiabá é um time organizadíssimo, muito bem treinado, os jogadores sabem suas funções em campo. Pra mim foi a melhor coisa que deu pra ver do jogo de hoje, já que ele jogou mal pra caramba, foi ver o Cuiabá, foi ver como um time de Série B, um time com uma folha salarial extremamente reduzida, pode ser bem organizado, pode fazer belos trabalhos e incomodar os grandes times do Brasil, pessoal. Cuiabá hoje, olha, achei ele um time muito legal, tá de parabéns, foi muito legal ver o Cuiabá jogando contra o Grêmio, apesar do Grêmio ter feito um jogo muito abaixo, mas por parte do Cuiabá foi muito interessante assistir. Então, fica tudo pro jogo agora da próxima quarta-feira. O Grêmio tem a vantagem, tem tudo para se classificar, mas se não abrir o olho, pode complicar. É isso então, pessoal. Ficamos aqui no Terra do Futebol com análise de Grêmio e Cuiabá. Aquele abraço.